Obra santa do Espírito, essa causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa. Paulo, o apóstolo Paulo, é aceito pelos apóstolos. Gálatas capítulo 2. Quatorze anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa do dinheiro. Não. Peraí, não. Tá errado. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém e levei Barnabé e Paulo e Tito comigo, e eu fui porque lá eu teria uma promoção. Não, ainda não é aí, ainda não é por aí. Veja a diferença radical, extrema, que há entre os relatos bíblicos e os acontecimentos cristãos do século 21. Vale a pena dizer que nós estamos vivendo o pior de todos os séculos. Estamos no linear do final de todas as coisas. E um dos sinais, um dos grandes sinais que existe, além dos sinais que acontecem com Jerusalém, com Israel, é a rejeição da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele já tinha estado em Jerusalém, logo que se converteu, 3 anos depois que se converteu, foi a Jerusalém, etc. e tal, se apresentou para Cefas, no capítulo anterior, capítulo 1, e 14 anos depois, ele retornou a Jerusalém, já mais amadurecido, mais conhecedor dos mistérios, não é conhecedor da Bíblia, a letra, por assim dizer, da Bíblia Sagrada. Não é porque não que eu tenha nada contra isso, não tenho nada contra conhecimento total, literário da Bíblia, letra por letra, se você quiser estudar e conhecer. Não tenho nada contra o cara conhecer o hebraico, o grego, o latim e o aramaico juntos, junto com o inglês, francês, alemão e espanhol. Não. Agora, tudo isso sem a revelação são apenas bagagens, conhecimento. Não é a revelação. O conhecimento ajuda, o conhecimento tem um grande poder. Mas no tocante às coisas da palavra de Deus, o conhecimento tem que estar acoplado, agregado, seguido pela revelação. Porque senão a letra mata. O conhecimento por si só mata, a letra mata. O Espírito, a revelação, vivifica. Então você tendo o conhecimento, sem o Espírito do conhecimento da letra, você apenas saberá aquelas letras, mas não viverá aquelas letras. Não conseguirá cumprir aquelas letras. E o apóstolo Paulo, 14 anos depois da sua conversão,
subiu, ou daqueles 3 anos, subiu novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo, ele diz. Fui para lá por causa de uma revelação. Não fui por interesse financeiro. Não fui por interesse político, ele quer dizer. Não fui por interesse em um casamento com uma cristã, uma mulher de Deus revelada e tal. Não, absolutamente. Ele foi para lá porque Deus mandou. E a igreja tem que agir assim. Os pastores não tem que planejar onde é que está dando mais dízimos, não. Não tem que planejar onde é melhor ou pior, não. Eu sei que tem pessoas que agem assim, por esse lado. Mas também temos pessoas que agem pelas diretrizes da palavra de Deus revelado. E pela revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, o mesmo evangelho que ele pregava entre os gentios. Quando ele chegou em Jerusalém, que encontrou a igreja lá, os judeus, ele não titubeou em continuar pregando o mesmo evangelho revelado. E expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes. Ele procurou os apóstolos para mostrar. Parece-me que nesse texto bíblico aqui, nessa passagem bíblica aqui, vai ter um embate entre Paulo e Pedro, porque o apóstolo Pedro, influenciado pelo judaísmo, não conseguiu de primeira pregar o evangelho gentílico. O evangelho, ele ainda estava numa transição, por assim dizer. Então ele procurou os mais influentes para não ocorrer ou ter corrido, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas, lembra no capítulo 1? Pega o capítulo 1 dos Gálatas e você vai ver que o apóstolo Paulo faz uma advertência que, como tão rapidamente vocês saíram do evangelho de Cristo para outro evangelho. Então o povo já estava se desviando 50 anos, há 2000 anos atrás, o povo já tinha essa tendência. O homem é mau. Não pense que porque você está numa igreja com 10 mil membros, que você obrigatoriamente está correto. Você estará correto a partir do momento, você, eu e qualquer um, a partir do momento que nós tivermos um encontro revelado com Deus, a vida vivida de Cristo em nossa vida, não a vida da igreja A, B ou C. Mais influentes, porém, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, uma prática do judaísmo, apesar de ser grego, que é um gentil. Grego aqui na Bíblia aponta para o mundo gentílico, para nós brasileiros, inclusive. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir. É uma estratégia de Satanás. Satanás reduzir a escravidão. Satanás, ele tenta de tudo para reduzir o homem de Deus ou a mulher de Deus. Ele até provoca bons acontecimentos para te reduzir. A escravidão, qualquer tipo de escravidão religiosa, escravidão no lar, escravidão no trabalho. Vê se não é assim. Quando você começa a querer se aprofundar na palavra de Deus, quando você começa a querer jejuar, quando você começa a querer buscar a Deus, veja se não acontecem coisas que para você ser tirado desse foco. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Eu me invoco, eu particularmente, sou invocado pelo fato de estar um ilustre lá, um pregador ilustre lá, a igreja fica admirada, parece que está vendo Deus.
e todos somos iguais. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Não importa se o camarada é bacharel, é DDD, tem 30 anos, 40 anos, é da maior igreja. Ele não é nada diante de Deus, tal qual eu nada sou. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, aos gentios, assim como a Pedro aos circuncisos. Pedro pregava para os judeus, porque Pedro era judeu, e o apóstolo Paulo foi levado a pregar para os estrangeiros. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus incircuncisos, aos circuncisos, que tinham a prática da circuncisão da lei, também operou por meu intermédio para os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedido. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita para mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Então, querido, não importa se você é PhD, se você é DD, se você nasceu na família do maior pastor do Brasil ou do maior pastor do mundo, não importa, você tem que ter a inteligência espiritual, a liberdade cristã, o dom de discernimento para você entender quando um homem de Deus está falando, muito embora ele seja uma pessoa humilde, o que Paulo não era. Mas mesmo assim ele disse que largou tudo por amor do evangelho. E ele foi reconhecido. Então, se o camarada não é da sua gaiola denominacional, do seu redil, da sua loja, do seu grupo, esse negócio de grupo é mais política do que cristão, do que cristianismo. Então se o cara não é do seu grupo, você não o reconhece, você o extermina. E isso você pode estar não reconhecendo uma pessoa enviada por Deus. Então eles estenderam a mão para Pedro, para Paulo e para Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos incircuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Isso que nós lemos agora, e eu vou postar no Face e no YouTube, é um trecho, o versículo 1 ao versículo 10 do 2º capítulo de Gálatas. Simplesmente lido, sem shows pirotécnicos, sem estratégias de pregadores ilustres aí para conseguir atrair o povo através de palavras persuasivas. Simplesmente a palavra de Deus lida. Vamos cessar aqui um pouco e vamos recomeçar no versículo 11. Então abra os ouvidos, ouvinte. Quem tem ouvidos para ouvir, escute, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor Jesus Cristo diz que quem é de Deus ouve as igrejas denominacionais. Não. Quem é de Deus ouve a igreja mais antiga, o pregadorzão, o maior pregador, o mais ilustre. Não. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Shalom Adonai.